Então a espiritualidade, que é uma coisa muito quente hoje no mundo, muito forte, a sedução, a sede de espiritualidade, tem a ver com o cultivo de uma dimensão humana, a necessidade de cultivar uma dimensão de interioridade. As pessoas têm sede de interioridade, embora as pessoas tenham muito medo da interioridade, porque quando você começa a se voltar para dentro, o bicho pega, no sentido de que as pessoas não estão acostumadas a sair do circuito tranquilo das coisas familiares. O mundo da interioridade é um mundo complicado. Eu estou dando um curso de mística islâmica esse semestre, e dei de mística cristã no semestre passado, e vou dar no próximo semestre mestre Eckhart, que é um dos grandes místicos cristãos. E um dos sermões alemães, ele fala assim: lá no íntimo de todos nós tem uma centelha, de todos os seres humanos tem uma centelha, que é muito difícil você acessá-la, e é uma coisa muito simples. No burgozinho da alma tem uma dimensão de profundidade que é virgem, no sentido porque é virgem, não foi tocada ainda pelos desgastes do tempo, ou do contágio do egoísmo. É uma dimensão de profundidade que quem quer acessar a espiritualidade tem que fazer o exercício dessa interiorização. E nesse sermão ele é tão forte, esse meio místico, que ele fala: mesmo se Deus quiser entrar nesse fundo, ele faz uma distinção entre divindade e Deus. Ele fala: o que é Deus? Deus é o que nós, humanos, nomeamos. As religiões nomeiam esse mistério com nomes, mas Deus, a divindade mesmo, está acima dos nomes. Então, no fundo, ninguém tem acesso a essa divindade, nenhuma religião tem acesso à divindade. As religiões têm acesso às irradiações dessa presença, e você nomeia os limites da nossa linguagem. Então, quando a gente fala Javé, é uma forma humana de tentar expressar uma presença que não se esgota em Javé, no nome. Então, nesse sermão, o Eckhart fala assim: se Deus quiser entrar no fundo da alma para poder encontrar a divindade, ele tem que se despir das suas propriedades. Ele não pode entrar nem como pai, nem como filho, nem como espírito. Você tem que se despojar de toda qualquer propriedade que é atribuída a ele, porque no fundo da alma o que existe é um mistério simples. Eu estou querendo dizer para vocês que o acesso à simplicidade é uma das coisas mais difíceis que tem. Todo projeto de espiritualidade é tentar acessar esse mundo interior que os místicos de todas as tradições cantam de formas diversificadas. Há um dos grandes místicos que eu gosto muito, que é o chamado Rumi. Uns falam Rumi, persa. Eu visitei há pouco tempo o seu mausoléu lá em Cônia, o famoso Icônio de São Paulo, e ele falava justamente que há um outro mundo por trás desse mundo. Ou então, como Thomas Merton, o grande místico cristão, falava: existe um outro lado da montanha que o fotógrafo não consegue captar. Então, quer dizer, você tem que... A espiritualidade, no fundo, é um trabalho do olhar. É um novo modo de ver o mundo animado pela interioridade. Quer dizer, quando você se deixa povoar por essa interioridade, o seu jeito de ser no mundo, o seu jeito de olhar o mundo, o seu jeito de relacionar no mundo vai ser diferente. Por isso que eu acho, dos temas que eu trabalho, um dos temas mais empolgantes e mais provocadores. Uma coisa simples, uma coisa profunda, que as pessoas estão sentindo sede, talvez porque vivam na superfície, elas não se aventuram a essa entrada interior, que todas as religiões, de alguma forma, vão tentar trabalhar. Então, é mais ou menos essa é a questão fundamental da espiritualidade, que tem a ver com a dimensão de profundidade. Há um dos grandes teólogos protestantes, que eu gosto muito, chamado Paul Tillich, que ele usa uma imagem muito bonita, aqui teria sido difícil para falar para vocês, não vou usar giz. Ele fala assim: quando você vai descendo, todos nós estamos vinculados às religiões, ou estamos vinculados a alguma visão de mundo.
ou com espiritualidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião. Você pode ter espiritualidade e não ter religião. Você pode ter uma pessoa que tem religião e que não tem uma vida de profundidade, como alguém sem religião que tem espiritualidade tem. Então, todos nós estamos vinculados, todos nós estamos, eu gosto de usar a expressão, todos nós estamos domiciliados em algum lugar. E muitas vezes nas religiões, um é católico, outro é budista, outro é hindu, outro é kardecista. Então, enfim, então em cada vínculo desse, você faz a experiência, ou uma experiência de radiação do mistério, que está acima de todas as tradições. Mas na medida que você se aprofunda, é como se tivesse um círculo. Eu vou pegar um disso. São duas imagens. Essa imagem, você pode colocar aqui o mistério, e aqui são os vínculos. Todos nós estamos vinculados a uma tradição. Quando você fala mistério, aqui estamos no tempo, na história. Estamos no tempo, estamos na contingência, estamos na impermanência. Na medida em que você capta o mistério, que você percebe irradiação do mistério, você tem um olhar sobre o mistério. Se você fecha o mistério no seu olhar, você cai no fundamentalismo. Igual você falar, por exemplo, fora da igreja não há salvação. A minha religião esgota a verdade. Isso é um fundamentalismo. Então, a mística, ou a espiritualidade, ajuda você a quebrar essa perspectiva exclusivista, e você é capaz de perceber que na medida em que você se abre para ouvir as outras experiências do mistério, você acaba se enriquecendo na compreensão do mistério. Até mais. Aquele que se fixa exclusivamente na sua tradição não a compreende em profundidade. Porque na profundidade da minha experiência, para poder compreender essa minha experiência, eu tenho que ser enriquecido com os olhares do mistério que outros de outra tradição me ajudam a perceber. Aí vem a outra imagem, é o círculo. É mais ou menos isso aqui circular. Aqui são as tradições. Se você busca dialogar pela superfície, as distâncias são maiores. Se você busca aprofundar a partir do seu domicílio, aqui está o ponto virgem que eu falei para vocês. Aquela centelha que está no fundo da alma está no centro do círculo. Na medida que você aprofunda, que o outro aprofunda, na medida que você vai aprofundando, você começa a ouvir o barulho de sonda que o outro fez a partir de outra inscrição, que você vê que há uma proximidade na experiência quando ela se dá em profundidade. E na medida que você desce, quanto mais você vai descendo em direção à profundidade, o ponto, que é aquele onde você está inserido, vai perdendo a absolutidade. E você começa a ganhar liberdade. E o horizonte para o qual você se encaminha, que é o ponto, te favorece uma liberdade para perceber a presença do mistério que se dá em todos os outros espaços. Isso talvez é o maior ganho de uma experiência espiritual. Quer dizer, ela te ajuda a crescer em liberdade, você se sente mais livre, você se sente mais animado por uma presença do mistério, que é esse aqui, e você começa a perceber que se esse mistério ele habita em todo lugar, na medida em que eu dialogo com pessoas que estão inscritas em outros lugares, eu saio enriquecido na minha própria compreensão do mistério. Bom, mas vamos avançar na reflexão. Isso aqui é só uma referência que eu fiz da questão da dinâmica das tradições. Então, o que faz o ser humano ser alguém singular é justamente a sua profundidade. Quando você começa a fazer esse exercício de escutar a si mesmo, você
percebe que lá do fundo do coração existem raízes de compaixão, existem raízes de amorização, como se fosse uma dimensão antropológica do humano. Quer dizer, o ser humano foi alguém feito para amar. Assim como a gente tem essa consciência que você colocou tão bem hoje, né? Quer dizer, a gente sabe que somos amados por alguém, apesar de não conseguirmos amar uns aos outros. Quer dizer, esse ponto virgem que habita a intimidade de cada um é um ponto marcado por essa compaixão, por essa abertura solitária, por essa hospitalidade. Só que a gente corroeu o acesso a esse centro. Como que corroeu? Com o nosso modo de viver. É mais ou menos como aquele livro que eu sempre gosto de citar, São Bernardo de Graciliano Ramos. O Paulo Honório, o personagem que vai se contaminando de egoísmo, no final ele está sozinho, né? Há o filme também, na mesa, na fazenda, todos os amigos saíram separados, sumiram, a mulher se suicida, Madalena, e ele sozinho fala: o que foi a minha vida, né? Consumida pela vontade de poder, riqueza, crescer na riqueza, mas meu coração se embotou de tal forma que não é mais qualquer sensibilidade que penetra o meu. Eu não sou mais tomado, não consigo mais contagiar-me com qualquer sensibilidade. Então é alguém que se reificou, se tornou coisa. Então, no fundo, a experiência da espiritualidade vai na contramão da trajetória do Paulo Honório. Daí que todo o grande desafio da espiritualidade é o despojamento. Na medida em que você se despoja, que você vai rompendo os vínculos no sentido das exclusividades, você vai percebendo essas centelhas de compaixão, de ternura, de hospitalidade, de cortesia, de delicadeza, que tocam, que estão presentes. E são coisas da simplicidade do próprio ser humano. Então, eu diria que, na medida que nós fazemos o exercício de interiorização, nós nos damos conta que no fundo de nós mesmos não somos nós. No fundo de nós mesmos existe um outro que nos anima e que nos irradia. Mais ou menos nos grandes livros de mística, São João da Cruz, que conta a história da amada em busca do amado, ela de repente olha na fonte, em vez dela se ver na fonte, ela vê o amado que habita no fundo dela. Então os autores falam assim: isso é um narcisismo jubiloso, que você olha na fonte, quem vive a dimensão da espiritualidade, quando olha na fonte não se vê aquele amado que está escondido no fundo de cada um, que é justamente a experiência dessa presença, que é uma presença simples. Então, no fundo, um dos valores mais fundamentais da espiritualidade é justamente a experiência de uma simplicidade fundamental. E é um centro que ajuda a organizar a própria vida. Quer dizer, quem tem uma vida organizada em torno da espiritualidade irradia um modo de ser diferente. É uma fragrância natural. Os místicos gostam de falar muito sobre Deus assim, né? Nós não vemos Deus, não há possibilidade de ver Deus, nem nas religiões. Você vê irradiações, você tenta esboçar que seria Ele, né? Tenta saudar, celebrar, rezar, orar, mas ninguém sabe o que é Deus. Quer dizer, a gente talvez sente, é mais ou menos um grande místico muçulmano falou assim: ó sol, eu sinto o teu calor, mas eu não consigo te agarrar. Quer dizer, essa imagem, você sente a presença, mas você não consegue traduzir essa presença, mas você vê a irradiação dela na sua vida. À medida que você dá espaço para a interioridade falar, essa irradiação acontece. É o que eu chamo de fragrância. Então, os místicos, há um grande místico cristão, Gregório de Nissa, que ele fala assim: a gente não consegue perceber a presença de Deus. É como uma mina de água. Você vê só a fonte, a parte externa que borbulha água, mas a água está escondida na terra. Você não tem acesso à água, você tem acesso ao olho da fonte.
Mas então, no fundo, o que você tem na história, o que nós temos na história, são rastros, são centelhas, são alusões a esse mistério que habita no fundo de cada um de nós. E às vezes são pessoas com as quais nós convivemos, ou experiências que vivenciamos, que nos despertam para essa presença. Às vezes, por isso que é muito difícil você fazer uma experiência espiritual sozinho. Você tem que ter alguém que te ajuda a atravessar os vales de dificuldade, que no fundo são os vales do egoísmo, né? Que são os empecilhos que nós fazemos para impedir uma experiência que é de simplicidade, que é de despojamento. A coisa mais difícil que existe é despojamento. Tanto é que os místicos, a tradição budista fala que a razão de ser da tristeza, da infelicidade é o apego, a tanha. Se existe dor no mundo, essa dor se deve ao apego. Portanto, o grande desafio espiritual é o desapego. E a espiritualidade, o que é? É um projeto de desapego. E quando você se desapega, você vive uma experiência de desapego, você vai favorecer a experiência de uma irradiação no fundo do coração dessa experiência de profundidade, dessa experiência virginal, né? Essa experiência de uma presença que fala, de uma visita. Eu tenho um grande amigo que vocês devem conhecer, que ele escreve sempre na Folha de São Paulo, toda segunda-feira, é uma das pessoas mais pessimistas aí, que está mais na mídia, que é o Luiz Felipe Pondé. Toda segunda-feira ele escreve. É meu amigo, porque nós temos um grupo de mística que se reúne desde 2001 em Juiz de Fora, muitos pesquisadores de mística do Brasil, e ele se define como ateu e se define muito pessimista, os textos dele são muito pessimistas. E ele fala assim, mas de vez em quando eu sinto que uma presença que me visita, sem eu pedir, que traz a experiência da misericórdia, o termo da misericórdia que ele fala. E um dos textos raros, onde aparece luz na experiência dele, porque ele é mais pessimista, né, ou nihilista, aparece essa experiência. Então, eu diria que a espiritualidade é um modo de ser. A espiritualidade é uma atitude que nos acompanha quando nós deixamos esse mundo interior falar. E não há como você desvencilhar isso do ser humano. Você pode apagar isso, você pode não dar espaço para isso, mas ela está aí. Ou como diria o Heidegger, o grande pensador alemão, fala assim, a angústia está aí, ela apenas dorme. E isso é muito duro quando você ouve você falar isso, né? Todos nós estamos sujeitos a essa experiência na história, do desamparo. A gente faz de conta com a cultura ou com outros instrumentos de não deixar a angústia falar na nossa vida, mas ela vai aparecer um momento ou outro. A espiritualidade é algo semelhante. Ela está no fundo de todo ser humano, como uma dimensão fundamental, embora nem sempre o ser humano oferece ou fornece espaço da emergência dessa experiência. Há um grande místico espanhol, que morreu recentemente, que ele fala, a espiritualidade, na prática, é a experiência integral da vida. Isso que eu quero chamar muita atenção hoje aqui. Não é que seja uma experiência destacada da vida, se você quer fazer experiência espiritual, não é que você vai fugir da história, vai entrar para um convento, ou vai para um mosteiro, vai fugir do mundo. Não. Espiritualidade não é fuga do mundo. Espiritualidade é inserção no mundo de outra forma. Espiritualidade não é fuga do mundo. Espiritualidade é um jeito de ver o mundo, um jeito de ser no mundo. Então, no fundo, é uma experiência integral da vida. O místico Thomas Merton, que eu trabalho muito, que foi mestre trapista nos Estados Unidos, e ele assustava muito os seus discípulos, ele era mestre, os seus noviços, que ele falava assim, espiritualidade é como peixe na água. Quer dizer, é um modo. Você não tem que fazer outras coisas para vivenciar a vida espiritual. Você faz as coisas do seu dia a dia, mas você vai dar uma atenção especial ao seu cotidiano. Você vai estar atento. A palavra atenção para mim é importantíssima para a espiritualidade. A pessoa que
provoca essa abertura à espiritualidade é uma pessoa que está atenta aos pequenos sinais do cotidiano, em todos os sentidos. As pequenas delicadezas do dia a dia, as pequenas aberturas do horizonte, do seu dia a dia, isso é vida espiritual. Então a vida espiritual não é desligada do tempo, pelo contrário, é imersão mais radical no tempo, nas tessituras do real. Quer dizer, a pessoa espiritual é uma pessoa profundamente inserida no tempo, e ela vai provocar surpresa e vai provocar admiração nas pessoas, porque o jeito dela ser no mundo irradia uma fragrância especial, diferente das pessoas com as quais se convive. Então é por causa do quê? Porque ela deixa o mundo interior falar e atuar de forma tradicional. E isso eu fui aprendendo, eu que trabalhei a vida inteira no campo católico, embora fui trabalhando no campo da abertura das religiões, e o budismo Zen me ensinou muito isso. O que é a atenção ao instante, quer dizer, a riqueza do instante, a atenção ao instante. Há uma mística cristã, não é cristã, uma mística francesa, que morreu de anorexia praticamente aos 30 e poucos anos, Simone Weil, que ela falava: a atenção é a forma mais pura de generosidade. Olha que definição linda de atenção. Então, o que é você? A espiritualidade, ela te faculta um olhar, e você vê a paisagem de uma forma diferente. Quer dizer, quando você trabalha no mundo interior, a paisagem é diferente para você. Essas pessoas que são adoloradas interiormente, que são pessimistas interiormente, isso traduz uma visão de mundo pessimista, né? Ou adolorada. Agora, as pessoas que têm uma doçura interior, o modo de ver as pessoas e ver o mundo e ver a criação é diferenciado. Isso, então, é um traço que marca. Então, a espiritualidade, no fundo, é um convite a você acolher o cotidiano em sua elementar maravilha. E o ser humano moderno perdeu a capacidade de maravilhamento. Nós perdemos a capacidade de admiração e a capacidade de captar a beleza, a riqueza do tempo, mesmo nos atos mais estranhos. Nós estamos vendo aí no Brasil essa atuação da juventude. Eu estou muito comovido com isso, porque eu tenho filhos envolvidos nisso, nessa luta da juventude, eles explodindo no Brasil todo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, agora de fora, Brasília, né? Você vê a juventude que vem aquele elan vital que desperta para querer um mundo diferente, um país diferente, sei lá. Mas quando você vê isso, você vê que tem um elan, que falta muitas vezes, no modo como as pessoas vivem o dia a dia. Então, eu acho que isso tem um toque radical que eu acho que é de espiritualidade. Então, no fundo, é como se fosse um exercício de respiro da vida, que você deixa a vida falar de uma forma diferente. Isso não tem necessariamente a ver com religião. Essa é a distinção que eu queria fazer também. Quer dizer, a espiritualidade, ela habita as religiões, mas ela não se reduz às religiões. Quer dizer, por quê? Porque a espiritualidade tem a ver com qualidades do espírito. E você pode ter pessoas que têm essas qualidades, mesmo não estando inseridas numa religião específica. O que são qualidades do espírito? Por exemplo, gratuidade, atenção, cortesia, compaixão, hospitalidade. São qualidades do espírito, que nem sempre aparecem. Porque às vezes a lei do mercado é outra. Você falar em compaixão, hospitalidade, cortesia, numa sociedade que enfatiza outros contravalores, abafou esses valores fundamentais espirituais, foram abafados. Quando as pessoas estão gritando contra a sociedade hoje, contra os valores que estão instaurados hoje, elas estão tentando trazer à tona essa dimensão escondida do humano, da profundidade do humano. Por isso que a gente tem que saber ler os sinais dos tempos com essa capacidade de olhar, né? Então, no fundo, o que significa deixar-se habitar pela espiritualidade? É deixar-se habitar por uma atmosfera
ou é criar um espaço garantido, especial, para que a fragrância da profundidade possa habitar o nosso dia a dia, nosso cotidiano. E no fundo isso vai provocar uma paz. Aliás, um texto muito bonito que o Leonardo Boff escreveu ele tem escrito muito sobre espiritualidade. Aliás, o Frei Beto também tem escrito muito atualmente. O último romance dele é só sobre espiritualidade, que acaba de sair. A imagem que o Leonardo Boff cunhou, que eu vou ler para vocês, é muito bonita. Ele fala dessa paz espiritual, essa de interioridade, a humanidade precisa com muita urgência, porque ela é a fonte secreta que alimenta a paz cotidiana, em todas as suas formas. Ela irrompe de dentro e irradia em todas as direções, qualifica as relações humanas, ela toca o coração íntimo das pessoas. Essa paz é feita de reverência, respeito, tolerância, compreensão benevolente, cuidado, né? acolhida dos mistérios. Não diria só o grande mistério maior, mas todo ser humano é um mistério. E eu diria um mistério intransponível. A grande romancista e poeta Lia Luft fala uma frase que me ajuda muito a entender eu trabalho muito o tema da alteridade. Ela fala assim: há um silêncio profundo mesmo nos mais íntimos amores. Quer dizer, o outro é um mistério que ninguém consegue se apoderar. O outro com o qual nós convivemos é um mistério imponderável. Cada dia, cada segundo, o outro revela uma faceta diferente para nós. Você pode estar com um filho de 40, 50, 60 anos, e sempre uma surpresa. E assim também acontece com esse mistério maior. Quando você vai entrando na instância interior da profundidade, você vai percebendo dimensões do mistério que você nunca imaginava e que suscitam um modo de ser no mundo, uma fragrância no mundo que provoca admiração, nesse sentido. Quer dizer, você estar diante de uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem um toque, um jeito de olhar, um jeito de ser no mundo que contagia nesse sentido. Então, são contágios fundamentais no tempo atual, né? Nesses tempos de desgaste da compaixão, eu diria isso, né? Você encontrar pessoas que se deixam habitar por irradiações de profundidade, se colocam profundamente importantes. E o caminho para isso é como eu falei antes para vocês. Eu já estou terminando, só estou colocar todos os elementos, mas alguns pontos para a gente abrir um debate. O cultivo disso, então, é através do exercício de despojamento, que é muito, para algumas pessoas pode acontecer. Eu postei há pouco tempo que eu tenho um diálogo com um grande amigo jesuíta da Unicinos, chamado Inácio Moitli, meu companheiro de doutorado, e hoje eu ajudo muito ele nessa página, que eu acho das páginas mais brilhantes que tem hoje no Brasil. Chama-se Instituto Humanitas da Unicinos. Eles têm um trabalho magnífico. Todos os dias eles fazem as notícias do dia, do mundo de conjuntura de igreja, de política, social, cultural, e fazem uma revista por semana, digital, acesso gratuito, em papel digital. E numa das sessões que eu ajudo ele, chama-se Oração Interreligiosa. Cada semana, sexta-feira, a gente posta uma oração de várias religiões, de várias tradições, e não necessariamente de religiões, de poetas, de nomes da literatura. E há pouco tempo eu postei de um místico muçulmano chamado Ansari, do século XI ou XII, e que ele falava assim: algumas pessoas buscam 70 anos na sua vida e falham. Quer dizer, então a questão vai falar: como é que eu faço para encontrar essa profundidade? Aí ele fala: as pessoas às vezes procuram 70 anos, que são estágios, né? Como se fosse assim, vales que você tem que atravessar para chegar a esse despojamento. E não é fácil. Apesar de ser uma coisa tão simples, como eu falei para vocês, esse mistério que está lá dentro é tão simples, mas ele está muito perto de nós, mas nós estamos muito longe dele, como falava Santo Agostinho, né? Nas confissões. Eu te procurava lá fora, você estava lá dentro, mas para você,
para você alcançar o que está lá dentro, você não acessa DDD, é um processo que leva tempo. Daí a palavra paciência é tão importante para a mística, porque tudo leva tempo. Mas algumas pessoas, se para algumas pessoas 70 anos levam a fracasso, algumas pessoas, mesmo jovens, às vezes ouvem uma palavra, ou encontram alguém, ou fazem uma experiência e essa experiência cozinha o coração. Ou sentido, as pessoas podem ser queimadas por uma palavra, mesmo na tenra idade, e fazer uma experiência espiritual de profundidade. Então não é questão de quanto tempo que eu falto para chegar lá, não é só isso. Não é que há essa dialética. No fundo, o exercício é o exercício de aprofundamento, que implica, então, essa experiência que eu chamo de experiência de despojamento. É como se fosse uma saída para dentro. A mística é cheia de oxímoros. O que é oxímoros? São contrastes. Né? João da Cruz falava assim, meu amado, as montanhas. Ninguém entende. Aí o tradutor brasileiro colocou, no amado, nas montanhas eu acho o amado. Traduziu muito mal, não é isso. Porque quando você faz a experiência de profundidade, você vê as montanhas, você vê o amado misturado com as montanhas. Você vê a presença do mistério acontecendo no seu dia a dia, nos pequenos detalhes da vida cotidiana. Você vê esse brilho, né? E que isso advém a partir de uma perspectiva de busca. O mais importante é a busca. Você está em processo de procura, de busca, de um exercício que no fundo é de deslocamento do ego. Os grandes místicos falam assim, a morte física não é nada diante da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Morrer antes de morrer. Isso é o mais difícil. Isso na mística islâmica, na mística budista, os budistas falam a grande morte. Os muçulmanos falam morrer antes de morrer. Os cristãos também falam isso, assim, que é o desapego. Quer dizer, a morte física se torna pequena diante desse exercício de matar as dinâmicas que te prendem nas amarras do ego. Então você fazer morrer esse egoísmo para despertar para o que eu chamaria de subjetividade elemental, que é o elemento que está mais íntimo de você, é o si mesmo, como fala Jung. Jung fala a diferença do ego e do si mesmo. Você tem que fazer morrer esse eu que se apega e deixar o si mesmo brotar da morte do ego. Então isso é um exercício que a espiritualidade provoca. No fundo é deslocar o ego do seu centro. É se recolher para fazer brilhar o outro. Isso é o exercício mais difícil. Isso é o desapego mais radical. E eu termino aqui, não vou para frente, porque eu quero abrir um espaço, falar tudo, apenas alguns aspectos. Eu termino citando o mestre Eckhart, novamente, que eu tinha citado no começo. Ele fala, as estrelas derramam toda a sua força no fundo da terra, na natureza e no elemento da terra, produzindo ali o ouro mais límpido. Quanto mais a alma chega ao fundo e no mais íntimo de seu ser, tanto mais a força divina nela se derrama. Quer dizer, quanto mais a alma chega ao fundo e ao mais íntimo de si mesmo, tanto mais a força divina nela se derrama. Se a gente compara com isso aqui, né? E quanto mais você aprofunda, ou então quanto mais você vive a experiência da profundidade no seu domicílio, mais você é capaz de perceber a presença irradiadora do mistério que se dá nos mais inusitados espaços da experiência cotidiana. Então, no fundo, algumas pessoas falam que é até difícil você fazer isso sozinho, por isso que alguns falam de guru, de guia, ou de mestre espiritual, que te ajudam a fazer essa viagem para dentro de si mesmo. Às vezes sozinho, como diz na música popular, sozinho você bate, cansa e nunca corta. Às vezes você precisa de um apoio na trajetória espiritual de inserção no mundo da própria vida. Alguém que fornece a senha. Alguém que viveu essa experiência, passou pela experiência, né? E que, por ter passado na experiência, tem
os traços, né, as pistas, né, os rastros fundamentais para você viver a experiência de profundidade. Gente, muito obrigado. A gente pode abrir um pouquinho para alguma pergunta ou alguma questão. Entendi bem, você falou que a divindade, entrar na intimidade... Divindade não.